Olá turma, vamos hoje falar um pouquinho aqui no nosso segundo vídeo sobre as NRs, EPIs e EPCs. NRs são normas regulamentadoras, EPIs equipamentos de proteção individual e EPCs equipamentos de proteção coletiva. Existem várias normas regulamentadoras, mas eu destaco apenas algumas que a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de ênfase. A NR5 é da CIPA, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o mapa de risco, que é de extrema importância para o profissional na área de saúde, pois o mapa de risco vai sinalizar áreas que representam os tipos de riscos diferentes e desta forma o profissional vai saber qual equipamento deverá ser utilizado e quais os riscos que ele está correndo naquela área. A NR6, que vai falar sobre os EPIs, equipamentos de proteção individual. A NR7, o PCMSO, que são exames médicos. NR9, riscos ambientais, o PPRA. Aqui a gente destaca um pouquinho para o curso de farmácia, que tem geralmente descarte de materiais, de produtos, e aí tem que ter um cuidado bem especial para fazer esse descarte de forma correta, para que não cause danos ambientais. A NR17, que fala sobre ergonomia, ela deve ser aprendida e utilizada por todos os trabalhadores, mas em especial o pessoal da fisioterapia, ele vai ter um estudo mais aprofundado sobre o que é ergonomia e como aplicar a ergonomia. NR26 fala um pouquinho sobre a sinalização de segurança e a NR32, a segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Eu solicito que todos vocês busquem na íntegra a NR32 e dêem uma olhada, porque é extremamente importante que todos nós saibamos o que fala essa norma regulamentadora, até por uma questão de segurança pessoal. Vamos aqui falar um pouquinho sobre os equipamentos de proteção individual, o EPI, relacionado com a NR6. Então são exemplos de EPIs, óculos, luvas, jalecos, sapatos. Mas a gente pode usar qualquer óculos? Claro que não. Então o equipamento de proteção individual, ele tem que estar muito relacionado com o tipo da atividade. Eu cito aqui outros exemplos: protetor facial, luvas cirúrgicas, pera de borracha, máscaras. Então cada EPI ele vai ter que ser escolhido de acordo com a função. Por exemplo, o jaleco. Se eu trabalho como gari, por exemplo, o meu protetor de corpo não vai ser um jaleco, e sim uma faixa sinalizadora. Se a gente trabalha em uma unidade de UTI, por exemplo, as roupas serão as privativas. As máscaras também elas deverão ser escolhidas de acordo com o serviço. Então, se é uma máscara que requer a dupla filtração, uma máscara para um profissional que trabalhe com poeiras, os sapatos e botas, da mesma forma, deve ser escolhido pelo tipo do serviço ou tarefa executada. São exemplos de EPCs o enclausuramento acústico de fontes de ruídos, proteção de partes móveis de máquinas, sinalizações de segurança, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os tipos de avisos e os pictogramas de cada sinalização. Cabine de segurança biológica, capelas químicas, extintores de incêndios, entre outros exemplos de EPCs. Com relação à segurança química, aqui a gente consegue perceber. Então, o tipo de máscara é diferente. Então, a depender da necessidade do momento, a gente vai fazer a escolha do tipo de máscaras, assim como também do tipo de óculos, tipo de luvas, a proteção para o tronco e os demais EPIs. As cabines de segurança, muitas vezes, ainda que estejamos usando o EPC, também é necessária a complementação com o EPI. Então é importante que vocês entendam o tipo do risco que vocês estão correndo para que possamos prevenir de forma correta e adequada. Chama a atenção de vocês com relação a essas caixinhas que muitos já devem ter visto ou já devem ter até utilizado. Ela tem um limite para você colocar o material pérfuro cortante. Então, com relação aos pérfuro cortante, eles não devem ser reencapados, né, as agulhas, por exemplo,
e deve ser obedecido rigorosamente o limite. Então chegou no limite, não podemos ficar sacudindo caixinha para caber mais materiais e prolongarmos um pouco a troca da caixa. Sempre utilizar pedaleiras em caixas de lixo, porque assim evita o contato manual e os demais equipamentos de proteção coletiva. Aqui eu lava-óleos e um chuveiro. Em todos os nossos laboratórios vocês perceberão esse equipamento e ao longo do curso vocês entenderão qual a finalidade do lava-óleos e do chuveiro, como também das capelas. É importante que vocês tenham uma proteção sempre redobrada. Então vamos pensar, o manejo adequado de procedimento de descontaminação e destino de dejetos contaminados. Então muitas situações não é simplesmente descartar o material, antes precisar fazer uma pré-limpeza, uma descontaminação, para depois liberar para o descarte. Nunca reencapar agulhas e sempre fazer o descarte no material correto. Então evitar usar sacos plásticos que podem machucar quem for coletar. E de novo eu reforço a necessidade da gente observar aqui o limite, a capacidade limite da caixinha. Não necessariamente precisa haver um furo ou um machucado que sangre para haver um potencial risco de contaminação. Então é importante sempre ao manusear pérfuros cortantes, mantermos sempre a tranquilidade, o uso de luvas, porque se houver um acidente, pelo menos vai ter uma barreira a mais. A educação profissional ela deve ser constante. Então nesse pensamento, os treinamentos e as capacitações devem ser frequentes no ambiente de trabalho. Então assim a gente tem uma educação continuada e pensando muito na cultura da prevenção, que é o que reza a biossegurança. A biossegurança ela tem uma visão holística, ela vê o espaço como um todo e não apenas como partes separadas e isoladas. Então, ao quebrar o material, fazer a limpeza, temos a obrigação de sinalizar e informar ao nosso colega para que não tenhamos nenhum tipo de risco dentro do nosso ambiente de trabalho. Caso haja algum risco, algum problema, este deve ser notificado imediatamente e tomadas as providências e os protocolos segundo o estabelecimento que a gente estiver atuando. Bom, turma, por enquanto é só. Daqui a pouquinho eu posto um outro vídeo para vocês. Espero que vocês estejam acompanhando e lendo atentamente os materiais. E lembro mais uma vez, qualquer dúvida estou aqui para ajudá-los. Um forte abraço.